Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Bate-Papo com Fintechs. É uma série que a gente criou aqui na Finquete, já chegando próximo dos 100 episódios, que a gente sempre traz especialistas desse meio de fintechs, finanças, tecnologia e inovação. E é interessante porque a gente tem participação tanto de founders, levels de fintechs, mas também grandes especialistas desse meio, como é o caso do episódio de hoje. Um episódio muito especial, até a gente fez um tempo atrás um alinhamento, falei que eu já acompanho ela há algum tempo. No finalzinho eu vou até mostrar um material super legal que ela preparou em conjunto com outras especialistas. Mas, ao invés de ficar dando spoiler, de não comentar, né, quem que é que está aqui por trás, estou muito feliz de estar recebendo aqui a Maresca Tiveron. Ela é uma grande especialista nesse meio de fintechs, especificamente na parte de compliance, direito, regulamentação, regulações. Ela é sócia também na Viseu Advogados. Vai comentar também sobre um curso muito bacana que ela está lançando agora. Mas, de novo, né, estou dando aqui muito spoiler, vamos deixar a convidada falar, né? Maresca, muito bem-vinda, muito obrigado aqui por participar com a gente. E já de cara, queria pedir para você comentar um pouquinho sobre a sua trajetória até aqui. Obrigada a você, Vitor. É um prazer estar aqui, participando, né, desse papo. A gente acompanha também, acho que é um trabalho muito legal que você vem desenvolvendo, né? Eu sou super entusiasta de todo e qualquer compartilhamento de conhecimento, de experiências, né? E aqui o que você tem feito também tem contribuído bastante para o mercado. Então, agradeço mais uma vez o convite. Falando um pouco de mim, então, a minha jornada profissional, né, começa como advogada e até hoje atuo como consultora jurídica, mas eu me considero alguém que acabou mesclando muitas experiências nessa jornada profissional aí, porque eu trabalhei muitos anos em escritório de advocacia e hoje sou sócia da área bancária, fintech e regulatório do Viseu Advogados. Então, é essa base, né, da minha formação como advogada empresarial, que atende empresas de todo e qualquer tamanho e segmento. Mas, além disso, além desse viés empresarial, societário, que me pós-graduei em Direito Societário na GV, me formei pela PUC, eu também me especializei em meio de pagamento, né? É uma área que eu atuo há mais de 20 anos, então eu nunca deixei de atuar, e ela vem se transformando de maneira muito relevante, né, esse segmento, tanto no Brasil como no mundo. Mas como a gente vem aqui trabalhando, justamente atendendo a entidades que prestam serviços financeiros e produtos bancários há tanto tempo, eu acabei me especializando. E foi nesse segmento também que eu tive a experiência de atuar in-house, né, como diretora de risco, compliance, regulatório da ZUP, que é a fintech do grupo do iFood, né, que até virou, que agora também é o iFood pago ali, né. E a gente ali foi interessante para mim, porque essa mescla da experiência da consultoria externa, que apoia as empresas e que tem, né, a técnica jurídica ali, tem que estar afiada, a atualização regulatória para apoiar os clientes, mas ter vivenciado dentro, numa cadeira mesmo, né, de jurídico, num chapéu de prevenção à fraude, de compliance, numa importante startup, fintech do país, onde tudo era muito inovador, e a gente tendo ali o desafio de construção de processos, de áreas, e de interação com os parceiros, clientes, e até um desafio relevante em termos regulatórios, o próprio regulador entender e compreender essa inovação e adequar isso à norma, foi muito interessante para mim, porque acho que acabou me trazendo essa vivência do mão na massa, dos desafios da prática, né, de quem está ali do outro lado, né, de quem está dentro mesmo da empresa, precisando ali ser
dinâmico, criativo, muitas vezes, e entender do negócio, muito, né? Aprofundar e mergulhar no produto e no perfil do cliente. Então, o business oriented, ele é fundamental para quem mergulha, né, dentro de uma empresa, uma startup. E imagina o crescimento e o volume de transações da ZUP, porque eu estava lá justamente na época da pandemia, né? Então, 20, 21, 22, com o iFood como um dos clientes, né? A gente sabe como foi aquele período, o quanto pedir, né, comida, o delivery era algo quase obrigatório, já que estávamos isolados. Então, a gente tinha um desafio muito grande de construção dessa sustentabilidade ali de compliance, regulatória, de segurança, de prevenção, tentando acompanhar toda essa velocidade que a tecnologia traz e que o volume mesmo transacional traz. Então, acho que em termos de carreira eu tenho, né, essa mescla, e eu já tive escritório próprio. Eu gosto de falar isso quando eu falo da minha jornada, porque eu tive escritório com uma sócia em São Paulo, e nessa época eu atendi grandes players do mercado também, a Stone, o Moip, Pagar-me, e foi bem legal a experiência, e eu ficava alocada nesses meus clientes, ficava ali dentro também, algumas vezes na semana, e esse empreendedorismo de ter tido o meu próprio escritório também me traz ferramentas como profissional que eu sou hoje, porque eu brinco, eu tive que comprar, né, a Nespresso, né, eu tive que lidar com o aluguel do espaço, eu tive que entender como é ter, né, todo aquele encargo tributário que um empresário no país tem, toda a burocracia que a gente enfrenta, aquela coisa de dormir, acordar sem ter a certeza que vai ter o faturamento para dar conta das despesas específicas. Então, esse lado, né, de empreendedorismo é algo que eu acho que quando eu rebobino a fita, também acho que é bem peculiar, assim, é do perfil, porque é muito desafiador, né, uma aventura, digamos assim. Mas eu também tive esse capítulo na minha profissão. E fora isso, eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito dos assuntos, e por gostar e por realmente entender que é um propósito na minha profissão, que é justamente a gente contribuir para a inclusão financeira, né? A gente contribuir para a dignidade, na verdade, financeira, através da tecnologia financeira desse segmento, que eu acabo indo além ali da advocacia ou da consultoria, do compliance, e sempre participei e me envolvi muito no viés de educação financeira ou em participações de palestras, né, e eventos, e podcasts como esse, e acabei escrevendo junto com outras colegas um livro, participei de outros como coautora de livros, tudo isso pela vontade de contribuir e de levar para esse segmento a experiência que eu tenho, né, conquistado aí ao longo do tempo e que eu acho muito bacana, assim, eu acho que a gente, se cada um fizer isso, eu acho que a gente contribui para profissionalização dos profissionais, dos jovens, dos que estão entrando, né, nessa área, e até motiva também, né, essas pessoas a eventualmente até migrar ou começar uma carreira nesse segmento. Então, por isso que eu acabo... Aí, já dei aula na GV como professora convidada desses temas de regulação do mercado, que também foi muito especial para mim. Então, tudo isso acho que um plus aí, porque vem da minha paixão aí por também fazer diferença, digamos assim, até onde eu posso, na contribuição da troca de conteúdo. Porque quando eu comecei lá 20 anos atrás,
eu lembro que não tinha nada, não tinha norma, né, nesse segmento, não tinha, o Banco Central ainda não regulava diretamente meio de pagamento, eram as bandeiras que regulavam ali o que era de cartão, mas a gente não tinha uma regulamentação específica, então era muito mais desafiador no sentido de atuar ali, né, em parâmetros que tinham que ser usados muito com base numa experiência de analogia e de limites, né? Então, e não tinha livro sobre. Então, acho que eu lembro que a primeira pessoa para quem eu reportei, que era a diretora Ana Lúcia da Rede, lá 20 anos atrás, ela falou: não tem livro, minha querida, mas num dia que você aprende, você vai aprender aqui, na credenciadora, né? Na época, eu ia toda semana lá também. Quando você tiver já aprendido, você escreve, que tal? Um livro para as pessoas que fizerem essa pergunta não ficarem sem né, uma base de consulta. Então, acho que aqui, tentando resumir um pouco de cada vertente aí, de cada pilar da minha carreira, foi assim para chegar até aqui. Nossa, muito legal. Acho que é um pacote completo, né? Você teve desde uma vida acadêmica, tanto estudando quanto dando aula, essa experiência in-house, até aproveitando o pessoal no YouTube, a gente sempre deixa um vídeo recomendado. A gente já fez um episódio com a Zup, então vou deixar para o pessoal acompanhar, caso quem ainda não conheça, né? E depois dessas experiências, né? Prestando serviço para, falando para, capacitando. E até pegando um gancho nisso, acho muito legal isso que você trouxe, né? Uma educação financeira cada vez mais direcionada, né? Claro, além da gente saber usar o nosso dinheiro, mas ver como essas novas tecnologias podem nos favorecer ou até nos prejudicar, se a gente entrar numa cilada, algo mais complicado, né? E aí, dito isso, né? Seja para o profissional ou para o interessado, você está lançando justamente um curso focado justamente nessa questão de compliance, regulamentação. Então, acho que queria, claro, que você comentasse um pouco mais sobre o curso, mas primeira coisa é compliance, né? Para o leigo, para quem não está habituado, o que é, qual a importância e como aí ele está inserido dentro do curso. Pois é, compliance, né, o nome é cumprimento de normas, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, né, comply, cumprir as normas. Quando a gente fala de compliance, eu ainda acho que a gente tem um viés ainda muito estereotipado, inclusive, de compliance. Obviamente que a gente que existe existe uma necessidade muito grande de que as empresas do segmento financeiro elas olhem com mais atenção para este tema, já que elas são reguladas, né? O Banco Central regula diretamente essas atividades, então, diferente de outros segmentos onde você não tem uma regulamentação específica e tão rígida, o compliance acaba sim tendo ali uma importância e naturalmente uma atenção maior, né? Mas falando então de forma geral, quando a gente fala de compliance, a gente fala de cumprimento de normas ou de regras, sejam elas quais forem. Tanto existe o regulatório, eu chamo compliance regulatório, mas também o compliance de integridade ético, quando a gente fala também de regras relativas à convivência, né, a valores, onde a gente vai ali numa linha de o código de conduta de uma empresa, né, as relações interpessoais que estão ali, que podem gerar, caso não sejam obedecidos justamente esse código, inclusive denúncias em canais, e aí a gente, né, está falando de assédio, a gente está falando de abuso, a gente está falando de diversas outras questões. Então, esse também é um compliance que eu também tive a grata oportunidade de construir na ZUP também, esse pilar ali, e ser responsável por essa área aí tão importante. Mas
o compliance, né, como termo, também é usado para o cumprimento de normas regulatórias e muitas vezes, né, mais técnicas, e que aqui é o tema também do que a gente vai trazer nesse curso, né? Ou treinamento, webinário, como é que quiser chamar. A gente vai trazer um pouco de cada uma dessas, pincelar, né? Tudo que está dentro dessa caixa de compliance nesse treinamento. Mas o que é o nosso propósito, no fim das contas, com esse treinamento? É sim trazer a teoria, até porque, né, é importante para todo e qualquer cronograma ali de fala, que a gente desenhe e atualize a todos que estiverem ali sobre quem é quem nesse universo, então as entidades reguladas no segmento financeiro, um pouco de histórico de Banco Central mesmo, e de propósito do regulador, né, com a intenção do regulador, com essas normas, porque eu acredito muito que a compreensão da intenção do regulador, né, do propósito das leis e das normas, quando fica claro para o profissional que atua, é também mais fácil interpretar. A complexidade, às vezes, da literalidade da norma. Então, se eu não sei o que o regulador tem de preocupações principais, como é que eu vou interpretar esse artigo específico? Eu vou ter dúvidas, porque nem sempre é fácil, realmente. Mais difícil ainda para quem não é profissional do direito, né? Interpretações. Mas a partir do momento que você tem clareza de todo o contexto, propósito, qual é a função deste órgão, né, no país, inclusive, desse regulador e deste segmento, eu acredito que esse profissional ele fica mais instrumentalizado para, inclusive, para trabalhar de maneira mais assertiva e eficaz. E isso a gente também quer levar nesse treinamento. E aí, mais do que isso, a prática mesmo. Acho que vai ser um lugar de fala ali das pessoas que estiverem ali. Eu quero poder trocar, por isso vão ser lives que ficarão gravadas para quem não puder, no dia, vão ter, logicamente, o acesso ao conteúdo, mas também quero estar ali com essas pessoas, porque também vai ter um momento ali de troca, de perguntas, né? Eu brinco, vai ter ali uma consultoria comigo ali, porque naturalmente as pessoas passam por situações no dia a dia, que é essa prática que eu tive a oportunidade de vivenciar, e de que não tem teoria nenhuma que vai responder, a não ser quem viveu aqui, né? Então, também eu diria que esse é um diferencial que eu tenho vontade de levar com esse treinamento para o mercado, para os profissionais que trabalham nesse segmento, de tentar descomplicar um pouco o processo, né, as interpretações, e trazer um pouco de ideias e alternativas de ferramentas para que elas possam usar para que elas consigam atuar de maneira mais fácil e de apoiar melhor os demais times, né, da empresa, porque acho que essa é uma outra dificuldade que existe, que é justamente a interação entre as áreas que são muito técnicas no sentido do regulatório, do compliance, de prevenção a fraudes e a crimes, com as áreas que estão ali no front do negócio, que estão, né, ali construindo o produto, né, na cozinha mesmo, fazendo e acontecendo, no comercial, com a pressão para vender. Então, também tem um capítulo ali do treinamento que eu reservei para falar disso exclusivamente, de como nós, profissionais que somos, essas áreas consideradas muitas vezes apoio, acessório, né, podemos ter uma interação melhor e mais eficaz com as demais áreas, porque e começa pela comunicação,
né? Começa pelo tone from the top, né? O engajamento da diretoria para que isso aconteça. A inclusão e o pertencimento desses profissionais, não só quando o caldo já tornou, quando já deu o problema, né? Deixar de visualizar esse profissional como resolvedor de BOs, para também ser aquele da construção em conjunto com sustentabilidade do produto e do negócio, porque eu acho que esse é um valor muito grande desse profissional, além de apagar incêndio, que isso todo mundo já sabe. Mas então eu acho que o compliance ele é muito amplo, né? Ele é muito grande em termos de relevância, mas eu comecei minha fala falando que a gente ainda estereotipa muito isso, porque a gente ainda coloca, principalmente no Brasil, numa caixinha muito fechada do putz, as normas. Meu Deus, é mesmo, as normas. Meu Deus, tem que ver lá o que não pode fazer. Meu Deus, qual é a multa? Meu Deus, é mesmo, se não tiver isso aí, não tem jeito. Tenho que, sou obrigado a. É aquela coisa que engole meio a seco. O que eu, de verdade, acredito que não precisa ser assim, né? Então, e para que não seja, a gente precisa contar com uma vontade, uma força de vontade dos dois lados, tanto do próprio profissional que atua nessa área, como também dos demais, que evitam muitas vezes essa equipe, né? E esse contato. Então, eu acho que o curso é um pouco de tudo, sabe, Vitor? A gente traz, sim, teoria, a gente traz, sim, resumo de normas, a gente traz experiência prática e também vamos falar sobre relações e interações entre áreas, né, com o objetivo de poder contribuir com o que a gente já fez de errado na experiência e aprendeu com os erros, e o que a gente fez que deu certo, para poder também transmitir para quem estiver ali com a gente. Um curso extremamente necessário, né? Primeiro, acho que justamente por ter essa questão teoria e prática, quase que uma consultoria com você, que é um assunto que seja no aspecto mais interno, vamos falar assim, como você disse, dentro da empresa, as skills, mas nesse sentido externo também, praticamente, quem acompanha o mercado financeiro, mercado de startups e fintechs, toda semana vê algum caso, né? Semana passada, retrasada, teve fintech envolvida com PCC, tem as consultas públicas do Banco Central, né? O pessoal fala, nossa, vai poder usar o nome bem, que eu olho bem que as a service vai ser regulamentado. E é bem isso que você falou, né? A gente não tem que ficar afastado disso, criar repulsa. A gente tem que entender, não tomar susto e estar preparado. Então, às vezes o pessoal vai lá, nossa, compliance? Vou deixar para só o meu jurídico fazer. Mas, pô, C-levels, todo mundo está ou montando fintech, ou já tem fintech, seria super importante. Você até já comentou um pouquinho do formato, né? Tem as lives, mas vai ficar gravado. Sim. Se quiser comentar um pouquinho também sobre quando vai ser, como se inscreve, a gente até deixa o link, inclusive, na descrição, porque daí, terminando o episódio, o pessoal já emenda nisso. Legal. Então, são 2 lives, e aí elas ficam gravadas, para quem não puder assistir eventualmente no dia, vão acontecer no dia 8 e 15 de abril. A gente até muda a data, antes ia ser agora em março, mas o carnaval, começo de ano, aquela brasileiro, né? Aquele nosso início de ano brasileiro fez com que a gente entendesse que fosse melhor mudar essas datas, e aí eu também com alguns compromissos. Então, a gente vai fazer em abril, acho até bom, porque, né, dá mais tempo aí para as pessoas se prepararem para esse curso. Eles vão ter acesso também, quem se inscrever, a um e-book, né, com um conteúdo, e um conteúdo que também eu prezo muito hoje por ser mais visual law nas minhas construções e entregas escritas, tanto para os meus clientes, inclusive para eles, para os meus clientes no escritório. Acho que é algo que o advogado hoje tem que buscar cada vez mais, né? Eu falo menos juridiquês e uma linguagem mais rápida, direta e até, quando puder, ilustrativa, ainda mais nesse segmento que ele é complexo e denso,
tecnicamente. Então, assim, esse book acompanha esse nosso mindset de querer, sim, conversar com as pessoas atualmente de uma maneira menos Word maçante, apesar de ser inevitável, óbvio, mas trazendo, sim, essa leitura mais dinâmica, né? Então, tem esse e-book, a própria apresentação em slides, ela vai ficar disponível para quem se inscrever. A gente tem esse bate-papo, consultoria ali dentro e com formação de grupos de quem participar, né? Pelo WhatsApp, por um tempo ali, uma troca que eu acho que vai ser de networking importante também. E o sorteio de exemplares do livro Brasil Fintech, que você, Vitor, eu sei que tem esse livro. Então, a gente também vai fazer um sorteio, né, de alguns exemplares, porque tem total conexão, né, com o tema, e esse livro foi escrito por 31 mulheres incríveis e muito competentes do mercado financeiro, de bancos, fintechs e de própria entidades reguladoras. Então, ali a gente não tem só advogado, ainda bem, eu falo, a gente tem, não tem só advogadas, a gente tem também mulheres de áreas financeiras, de áreas de negócios, de áreas, né, economistas, enfim. Então, é um livro bem interessante, uma coletânea de artigos que eu coordenei, né, junto com a Giane e com a Bianca, e que vai ser ali também, vai ter um sorteio. Então, basicamente, é isso. E eu, no meu LinkedIn, eu convido todo mundo a me seguir, eu tenho, até lá, a gente vai falando muito sobre esse treinamento, sobre esse curso, né, a gente vai explicando também um pouco melhor do programa, mas no link que você vai disponibilizar é pela Hotmart, enfim, está tudo ali também bem detalhado. Exatamente, a gente vai deixar o link do curso e falando do livro, né, como a Marisa comentou, super recomendado, acho que inclusive por ser feito por elas, por mulheres, acho que isso é um valor enorme. A gente aqui na Finquete às vezes solta a proporção de sócios, homens e mulheres no meio de fintechs, ainda é desproporcional, infelizmente, mas tem crescido. E com uma obra dessas vale super a pena. E a gente tá chegando no Dia das Mulheres aí, tá, né? Tá chegando no Dia das Mulheres. É. Inclusive, esse episódio a gente tá soltando agora especialmente, porque a gente solta toda segunda-feira, né? Mas esse a gente vai soltar especialmente antes, tanto para o pessoal aproveitar o curso da Maresca, mas também para, acho que esse empoderamento tão importante nesse meio de fintechs. E outra coisa legal que a gente estava falando do livro, né? As coisas vão se atualizando nesse mercado, né? Isso é legal, porque a gente já vê um pouquinho como era um pouquinho tempo atrás, né? Mas imagino que até em breve deve ter uma nova edição, né, Marisa? Sim, então, essa é a vontade, até porque as coisas nesse nosso mercado têm mudado, assim, né? Muito rápido. Eu falo que a gente está passando por uma revolução em termos de tecnologia financeira. Nesses 20 anos aí, né? Eu comecei, era tudo muito físico quando eu atuava, né, nesse mercado ali. As maquininhas, os plásticos, os reco-reco até tinha ainda. E a gente vem vivenciando toda essa mudança e é muito motivador, porque agora com a inteligência artificial, né, eu digo que é como se a gente estivesse diante de um marco parecido com o que a gente teve quando a gente começou a usar a internet de maneira, né, maçante, assim. Então, a inteligência artificial é algo que vai trazer uma mudança, e já está trazendo, cada vez mais galopante em termos de velocidade, para a maneira que a gente se relaciona com os serviços financeiros, né? Então, a gente estava lá atrás no físico, depois a gente começa a comprar pela internet, pelos computadores, né? Então, o pagamento, obviamente, ele sempre acompanha a relação comercial, né? E aí você começa, a tecnologia financeira, ela tem que estar ali digitalizada, online, virtual, na internet, aí depois a gente vai para o mobile, e aí a gente começa a comprar por aplicativo, e aí também o financeiro e a tecnologia do pagar, da transferência de valores, tem que acompanhar, né, esse hábito, essa relação de consumo, e tudo de segurança, que as particularidades de segurança que cada um desses modelos de meio de pagamento exige, né? E aí agora, a gente tem tido uma revolução muito relevante
impulsionada pela pandemia, né, do pagamento invisível instantâneo, da gente sim trocar dinheiro físico, papel, a moeda em si, e até o plástico, pelo pagamento digital instantâneo por aproximação. Então, a gente vê o sucesso que é o Pix, que eu sempre falo que é Pix, né, TED descansa em Pix, porque, de fato, a gente começa a ter uma conversão absoluta e muito rápida, mais rápida até que o próprio Banco Central, quando criou o Pix, imaginou. E a gente tem, sim, um povo que adere muito à tecnologia. A gente tem um povo brasileiro que tem o smartphone na mão. E ele pode até não ter ainda conta. Ele ainda guarda no colchão, mas o celular está ali, de alguma maneira, ele vai aderir àquela tecnologia. Obviamente que não todos, a gente mora num país continental e é sempre bom lembrar que a gente tem que sair um pouco da bolha do Sudeste e lembrar que esse país é imenso e maravilhoso e com hábitos, inclusive, de consumo e de pagamentos muito diversificados em outras regiões, mas se a gente falar assim em números, é impressionante como a gente sim trocou o hábito de pagar e de transferências lentas e burocráticas instantâneo que veio muito com o Pix, e Drex, e tokenização, né, Vitor? Então, assim, tá tudo muito, muito movimentado nesse segmento, portanto, o livro merece, sim, uma nova edição, mas a gente precisa, como diz, organizar a agenda aí, porque é um filho que a gente pariu ali naquele ano, deu trabalho, mas eu fico muito feliz por ele estar aí com você, por exemplo. Cada vez que eu vejo uma pessoa que eu não sabia que estava lendo, dizer que gostou e que foi importante de alguma maneira, contribuiu de alguma maneira ali, era esse o propósito, né? Nossa, muito legal. Eu também gosto bastante de usar essa expressão que você usa, uma revolução, ou usando também, por exemplo, o livro do Bruno Diniz, né, o Fenômeno, porque realmente é algo que, como você bem colocou, 20 anos atrás já tinha muita transformação, mas é uma coisa que ficou muito acelerada graças à tecnologia. Hoje, vira e mexe, às vezes atendendo algum cliente, fazendo alguma palestra, falo, gente, imagina o mundo sem o Pix hoje. Mas o Pix não tem nem, vai fazer agora 5 anos, então é uma coisa que chega para ficar, só que ao mesmo tempo, como você colocou muito bem, né? A gente precisa compreender todas essas questões regulamentares, seja quem oferece, seja também o usuário na ponta, né? Um processo de educação financeira completo, que até para a gente fechar aqui esse nosso bate-papo é a colocação que eu queria pedir para você, né? Que dicas você dá, no final das contas, além de fazer o curso, que acho que é uma dica valiosa, além de ler o livro também, que é muita coisa bacana, mas de uma maneira geral, como os founders de uma fintech ou como os usuários dessas soluções podem cada vez mais se municiar dessa questão regulamentar e saber o que é certo, o que não é certo, onde buscar uma informação para evitar o máximo possível ciladas, golpes, fraudes e por aí vai. Eu acho um ótimo gancho aqui para a gente fechar assim, que aí a gente vai conectar todos esses assuntos, né? A gente falou de compliance, a gente está falando dessa velocidade da tecnologia, da educação financeira. E aí, puxando esse tema do escândalo aí das fintechs que foram usadas para lavagem de dinheiro, né? E com um vínculo junto ao PCC, de verdade, eu fico muito triste quando isso acontece, porque atrapalha muito o segmento. Atrapalha e prejudica entidades sérias, fintechs que estão, sim, preocupadas em não admitir clientes criminosos na sua base. E aí o compliance é sobre isso. Dar valor ao compliance é dar valor à sua porta de entrada da sua casa, que é a sua empresa. Ter a certeza de que não se deve deixar de cuidar da portaria, da recepção, porque estar ligado a uma entidade criminosa, a um cliente que não é sério, traz
assim, um impacto absoluto. Eu não estou falando exatamente desse caso, porque, segundo as investigações e as notícias, não nos parece que ali tenha tido cuidados com relação ao compliance, muito pelo contrário, mas falando, minha fala é para os founders, para as equipes de fintechs sérias e que está ali ralando para colocar, né, uma operação em pé, um produto inovador funcionando bem, e que a gente sabe como, de novo, eu sei como é ser empresário nesse país, imagina de uma empresa de tecnologia que está no segmento regulado, para depois, né, acontece isso, de ter ali um cliente que está usando a estrutura de uma fintech para ocultar um valor que tem origem no tráfico, por exemplo, de drogas, de arma, que foi o caso ali, é muito ruim para a própria empresa, óbvio, que pode ter, num worst case scenario, um prejuízo, não só de penalidades, mas de marca e reputação, que pode até ser necessário fechar as portas ou mudar de nome, mas também para o mercado como um todo, de techs, e aí a gente retroage o que a gente não quer, que é justamente todo esse esforço da sociedade, do mercado, desses profissionais de tecnologia junto ao regulador, que apoiou esses entrantes para descentralizar o crédito no país, para tornar mais competitivo o segmento, que é justamente trazer mais entrantes e fintechs atuando. A gente dá alguns passos atrás, porque a gente começa a ter pessoas com receio de deixar de usar só grandes instituições tradicionais, bancos, porque a gente sabe que dá manchete, eu falo, né? Esse tipo de notícia está em todos os lugares. Então, eu fico realmente triste e preocupada. E, sim, este assunto, que é o compliance, que é o que a gente traz no treinamento, que é o que a gente presta consultoria para os clientes no escritório, ele é neste sentido, para levar a sustentabilidade e a estruturar esses pilares para essas empresas, mas com proporcionalidade, porque a gente também sabe que são menores, não são grandes bancos que têm vultosos investimentos para fazer nesses pilares, nessas áreas, nessas estruturas. Mas tudo dá para ser compatível, e é assim que o regulador exige que seja, né? Uma coisa é você ter um andar inteiro, né, de monitoramento de fraude, de pessoas, ou tecnologias caríssimas para prevenção à lavagem de dinheiro. Outra coisa é você não ter nada. Esse nada não pode. Então, a gente tem que achar esse meio termo, mas a gente tem que, sim, lembrar que agora o regulador está cada vez mais exigente para ir filtrando e funilando, sim, o mercado, de maneira a limpar e só manter mesmo atuando aquelas entidades que tenham, sim, o mínimo compatível de estrutura de compliance, de conheça o seu cliente, de prevenção a crime financeiro dentro da sua estrutura, né? Então, é isso, é sobre isso, né? É isso que a gente quer evitar. E aí, falando também macro, vamos deixar de ser o país da Lava Jato, né? O Brasil ainda passa muita vergonha. Cada vez que a gente tem notícias como essa, então, assim, nesse caso, são 6 bilhões envolvidos, teve, né, a morte de um delator no aeroporto, tudo isso vai para a imprensa internacional, e aí a gente não consegue sair dessa imagem péssima de país da lavagem de dinheiro. Então, acho que outro propósito que me move se cada um de nós, que trabalhamos nesse segmento, a gente puder, de alguma maneira, contribuir, falando sobre a importância desse tema micro e macro, e que dá para fazer sem pensar numa burocracia horrorosa, né, ou naquelas complexidades e vultosos investimentos, é isso que a gente também quer poder levar, assim, pensar um pouco fora da caixa e alternativas para a gente ir construindo esses pilares de sustentabilidade. É bem por aí, né? A gente sobe um degrauzinho de cada vez com esforço, trabalho, e vem uma coisa como essas e empurra para trás. Mas não, vamos usar toda essa questão de compliance, educação financeira, justamente para ver que tem muita coisa legal, né? Maresca,
Parabéns por todo esse trabalho, pelo curso, por toda essa contribuição. Eu tinha falado que aquela era a última pergunta que eu ia fazer para você, mas agora eu queria até que você deixasse uma mensagem, até você relembrou, né, muito bem a questão do Dia da Mulher. Você como empreendedora, professora, especialista, coordenadora de livros, queria que você deixasse uma mensagem justamente para as mulheres ou que já estão nesse mercado de fintechs ou que pensam em ingressar, porque realmente com mulheres como você, elas têm uma grande inspiração e vê que vale a pena justamente cada vez mais a gente ter essa igualdade, esse empoderamento e ter soluções muito legais, né? Eu super encorajo todas as mulheres a estarem onde elas quiserem estar. E o segmento financeiro e tecnologia, esse segmento especificamente, ele é duplamente masculino, de fato. São segmentos que ainda têm a presença, em sua maioria, de homens profissionais, por diversos motivos, mas acho que pessoas como nós, mulheres que estamos aí há tanto tempo atuando nesses segmentos e que conseguimos crescer, né, dentro dessa área, a gente está aqui para dizer que é possível e que vale a pena e que o mercado ele ganha com a diversidade, né? A gente sabe disso. Então, como é que alguém pode construir um produto, uma conta, um empréstimo, um produto financeiro que vai ser oferecido para o Brasil inteiro, se no time de produção só tem homens brancos, com uma faixa etária X, sendo que quem vai consumir vão ser o Brasil inteiro, que cá para nós é um dos países mais miscigenados, com mais diversidade. Então, não tem como você construir algo que vai ser consumido por alguém se nessa equipe de construção você não tem pelo menos um exemplar de cada gênero, idade. Então, eu sou muito a favor da diversidade como um todo, pensando nisso, na eficiência, no incremento justamente do produto, do segmento, da área e no cliente, na experiência do cliente. E para a mulher, às vezes dá medo, às vezes a gente fica intimidada, a gente tem uma bagagem cultural e social em termos ainda da questão do homem e da mulher e muito difícil de ser superada 100%. É um caminho longo, mas a gente precisa lembrar disso, que existe essa herança sociocultural muito forte e que não faz muitos anos que a gente não podia votar. Imagina só, né? Isso não faz tantos anos assim. Não faz tantos anos que as mulheres, de fato, atingiam uma posição de liderança executiva em empresas importantes, né? Então, sim, é algo que a gente não pode deixar de falar sobre e muito menos de nos unirmos enquanto mulheres para que se naturalize mais essa participação tão importante das mulheres. E, obviamente, nós temos outros desafios que homens não têm, não na mesma proporção, que é todos os pratinhos que uma mulher ela tem que lidar. Então, quando ela casa, e aí quando a maternidade chega, eu sou mãe do Lucas, de 9 anos de idade, tudo isso vai se tornando cada vez mais difícil para a mulher, né? Ela conseguir conciliar dentro da agenda todas essas funções que demandam tanto dela. Então, esse também é um desafio, mas é possível. Dá trabalho? Dá medo? Dá, mas vamos com medo mesmo. Vamos juntas, apoiando umas às outras, até que a sociedade vai instrumentalizando, né? As mulheres, apoiando as mulheres para que fique mais igual ali, né? Então, é um convite para que elas estejam onde elas quiserem estar. E é legal porque o ecossistema fintech como um todo precisa, apoia e tem iniciativas de diversidade como um todo, como você bem falou, né? Então, fintechs para mulheres, para população preta, para LGBT, muito legal isso. Então, você, mulher, às vezes está pensando em empreender, dá uma olhada nisso, tem muita solução legal. Inclusive, com várias autoras do livro do Brasil Fintech, que dá para a gente seguir no LinkedIn, assim como seguir o perfil da Maresca, né? Muito bom. Bom, reforçando então,
link do curso na descrição. Brasil Fintech, o livro está disponível praticamente todos os e-commerces, né, Maresca? E LinkedIn da Maresca também é um belo local para se conectar, as redes sociais. E queria mais uma vez te agradecer, viu, Maresca? Fiquei muito feliz aí de conduzir esse bate-papo com você. A gente fica de portas abertas para outros, né? Como a gente viu, muita coisa vai acontecendo nesse meio de fintechs, né? Então a gente está sempre aqui à disposição para ótimos papos como esse. Muito obrigada, Vitor, mais uma vez. Foi ótimo conversar com você aqui. E também continua à disposição. A gente se encontra mais vezes por aí. Com certeza. E aquele recadinho que eu deixo no final, né? Além do se inscrever, deixar o like, pegar o link e compartilhar com mulheres, com fintechs, com advogados, né? Muitas vezes advogado fala, tô querendo me recolocar. Pô, tá aí um meio legal. Então, show de bola. E com isso a gente fecha mais um episódio aqui com a Maresca e a gente se vê no próximo. Até lá, gente!